Irmãos, vamos lá. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Você tem um coração sedento aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Está quase bom, né? Está quase bom. Muitas vezes nós nos encontramos numa insatisfação. Tem certas insatisfações que são frutos da carne. Tem certas inquietações, insatisfações que são produzidas pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que nós deveríamos estar contentes, tendo o que comer, o que vestir, nós deveríamos estar contentes, né? Ou seja, então, parece que não é muito legítimo certas insatisfações no que diz respeito às coisas da vida. Quando você se depara com pessoas que estão lá no Erasto, por exemplo, muitas ali elas só desejam realmente poder comer bem, poder ir no banheiro, não precisar ali usar outros meios, né? Fraldas, etc. E poder tomar um banho. Então eles estariam contentes, eles dão valor a coisas que muitas vezes nós não damos valor, né? Talvez você entrou aqui super insatisfeito porque você não conseguiu trocar o seu carro esse ano, né? Porque você ainda não conseguiu comprar uma outra casa, e porque você não tem uma casa na praia, ou não tem ainda reservado nenhuma casa aí na virada de ano. Meu sonho, né? Quando você já vê você já pode perceber, e eu posso perceber na minha vida, e você pode perceber na sua vida, a sua profundidade em Deus é pelos seus sonhos, né? Uns é de nata, outros é doce de leite. Ou seja, né, nós temos alguns sonhos, né? Meu sonho é viajar de avião. Oh, Deus está falando, nossa, que sonho fantástico. Então tem certas insatisfações que são frutos da carne, frutos da concupiscência, frutos de você ficar assistindo muita propaganda, né? E aí ali as propagandas são feitas para você desejar essas coisas e como você precisa dessas coisas. Agora, tem certas insatisfações que o próprio Espírito Santo nos permite ter. E eu não sei se você já teve uma insatisfação, né? Com o seu nível de experiência que você está tendo com Deus, com o sobrenatural. Isso é uma boa insatisfação, né? Com o nível que você está provando de Deus. Isso deveria ser algo muito importante em nossas vidas. Nós normalmente estamos incomodados com aquilo que não deveríamos e estamos acomodados com aquilo que não deveríamos. Estamos acomodados em áreas que deveríamos estar insatisfeitos e estamos insatisfeitos em área que deveríamos estar satisfeitos. É ou não é? Isso é uma coisa que é troca de valores, né? Essa insatisfação espiritual que é boa, né? Que é boa, ela pode ser produzida por vários motivos. Seja por você ler a Bíblia e ver tantos milagres e não ver isso na sua vida e através da sua vida. Nossa, você lê o livro os Evangelhos, você lê o livro de Atos e ali, né, levantar paralítico, ressuscitar mortos era coisa diária, constante, normal. Tipo assim, se tivesse uma amiga igreja lá, o pessoal fosse comentar: e aí, o que aconteceu essa semana? Comigo só levantou 2 paralíticos essa semana. Não foi uma semana muito, muito forte, só teve 2 paralíticos. Aí o irmão lá, ressuscitei 2 mortos essa semana. Eu estava preso e os anjos vieram abrir a cadeia para mim sair. Então a reunião deles era esse tipo de compartilhamento, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes você lê na Bíblia e você gera essa insatisfação, né? Esse desejo por mais. Seja você às vezes fica frustrado com você mesmo quando você dá uma resposta errada diante de uma crise. Você fala: puxa, de novo eu desanimei, de novo. Estou lembrando da voz do Warner lá, ele falando português, é muito engraçado. Você fica 4 dias lá vendo ele falar português e dá o meu sotaque, de novo.
Ele é muito engraçado, europeu e crente é engraçado. Cleber, eu não vou mais em Curitiba, tá bom? Obrigado, não vou mais. E online? Online talvez. Não quero mais viajar, tá bom? O Espírito Santo falou que eu posso ficar sem viajar agora. Eu não quero mais para Curitiba, para lugar nenhum. Tá bom? Se vocês quiserem, vão lá em Teresina. Fala para que todos estão convidados para ir lá na minha casa, mas eu não vou lá em Curitiba. Falei, você vai sim, porque tudo é possível que crê. Talvez a sua insatisfação se dá quando você se depara com outro cristão, com as experiências que ele está tendo com Deus. Você fala, puxa vida, né? Tem pessoas que tornam aquilo uma idolatria, como que se aquela pessoa fosse a única que pudesse provar daquilo. Tem outras pessoas que tornam daquilo e falam, poxa, eu posso chegar lá. E aí aquilo provoca você, puxa, eu posso provar disso. Muitos cristãos, né, infelizmente, tornaram algumas pessoas como ídolos e não como referenciais, dizendo, eu também posso chegar lá. Uma frase que eu vi essa semana do Arnold foi o seguinte: eu quero ser o seu chão e não o seu teto. Ou seja, a partir de mim você vai adiante, e não como se fosse um limite para você. Ou seja, nós temos que olhar ali, né? Jesus mesmo disse, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Se Jesus disse isso para os seus discípulos, você não pode se limitar por ver pessoas que estão sendo usadas por Deus. Você deve se inspirar, e isso deve produzir uma fome no seu coração. Eu posso fazer mais, eu posso ir além. Isso é algo muito poderoso. Então isso deveria produzir em nós uma fome, uma insatisfação, um desejo de ir além do que nós estamos vivendo e provando. Além de frequentar uma reunião aos domingos, além de frequentar uma reunião nas casas, eu quero ir além. Além de passear ali e fazer algumas orações no bairro, eu fico vendo os irmãos que tem que tomar cuidado com o marketing, entendeu, irmãos? Foi um bom treinamentozinho vocês irem ali no Condo, me desculpe, parece uma desvalorização, mas é muito pouco. Isso é muito pouco, irmãos. Isso aí não é nada perto do poder de Deus. Isso não é nada. Em Cristo nós podemos, no poder do Espírito Santo, muito mais, muito mais. Isso não é nada ainda. E nós precisamos ter estar inconformado, ter esse desejo de ir muito mais além, né? Não é Deus que nos limita, é nós que limitamos a Deus. Então é muito mais, nós podemos provar de Deus muito mais. Mas se nós estivermos acomodados, se nós estivermos já satisfeitos, se nós perdemos esse apetite espiritual, isso é algo que é ruim para nós. Você já provou alguma coisa de Deus? É muito pouco ainda, é muito pouco. Deus quer que você prove muito mais. Se nós já provamos como igreja algo de Deus, Deus quer que a gente prove muito mais. Que, né, aquilo que aconteça entre nós seja muito mais do que uma foto bem colocada, de que um filtro bem utilizado, que realmente seja um grande mover. E eu tenho, irmãos, uma convicção no meu coração, né? Eu não gosto dessa palavra avivamento, eu não gosto faz tempo. Você não vê eu falando essa palavra. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, né? Mas eu acredito muito mais no Novo Testamento, que a igreja não precisa ser avivada, ela precisa de despertamento. E que aquilo que a igreja conta nos seus livros recentes sobre moveres especiais de Deus em alguns lugares, foram pessoas que deram respostas a Deus. Então eu creio que Deus nos provê a sua graça, mas nós precisamos dar uma resposta. Se todos nós aqui dermos uma resposta, se você individualmente der uma resposta, isso vai formar o que então? Cada um aqui dando uma resposta, significa que vai ter um grande mover nessa comunidade. Se uma pessoa aqui der uma resposta, nós vamos ter um nível de mover. Se todos aqui, todos juntos, falar, nós queremos ir além, nós queremos provar mais do que Deus tem para nós. E se todos derem uma resposta individualmente, isso coletivamente vai produzir muitas vezes o que a sociedade chama de avivamento, que a igreja chama de avivamento. Então o que acontece? O que aconteceu ali em Atos?
eles deram uma resposta a Deus ali, toda a igreja envolvida, toda a igreja participativa, todo mundo experimentando de Deus, sem clericalismo, todos crendo que poderiam ser usados por Deus, e foram se despertando, todos se disponibilizaram para o mover de Deus, e aconteceu ali o que é chamado um grande mover naquele lugar. Certamente, irmãos, se nós nos disponibilizarmos, cada um individualmente, crendo, buscando, dando uma resposta, uma entrega, certamente vai produzir um grande mover. Nós sempre achamos, porque essa ideia de avivamento normalmente é a igreja, e eu ouvi um testemunho do Arno bem interessante, que ele compartilhou que normalmente quando ele chegava para pregar, isso não faz muito tempo, ele disse que ele chegava assim: ó, Espírito Santo, eu estou saindo de cena, agora é contigo. O Espírito Santo falou para ele: pare de orar assim, você está orando errado, porque você não sai de cena, você entra numa parceria comigo. E nós ficamos naquela ideia assim: ó, Espírito Santo, vai lá Espírito Santo. O Espírito Santo falou: vamos junto, nós vamos juntos, amém? Quem quer ir junto com o Espírito Santo? Amém? Amém? Em parceria com Ele, amém? Você falar: Espírito Santo, meu bairro aí, Espírito Santo, meu bairro. O Espírito Santo está falando: vamos trabalhar junto no seu bairro? Ah, Espírito Santo, aqui na minha escola, aqui, Espírito Santo, a minha escola é tua, minha escola é tua. Vai, Espírito Santo, assume o controle, está indo embora. Não, você tem que trabalhar junto, é uma parceria com o Espírito Santo. Diga: eu quero andar em parceria com o Espírito Santo, amém? Então, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo e oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, qual Ele pode usar, e aí então o mover acontece, amém? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos render ao Espírito Santo, nos render. Eu tenho desejo, eu quero ser usado por Deus, estou insatisfeito, eu quero. Então o que acontece? A gente sempre coloca como se fosse uma ação de Deus, mas na verdade Deus sempre trabalha em parceria com o homem, é uma resposta. Você vê, essa canção é muito bonita, a primeira, eu gosto muito dela, podemos até cantar de novo, mas como é que por exemplo, nós cantamos: leva-me além, ao nível mais profundo. Sempre é que Deus tem que fazer, Deus tem que me levar. Mas por que você não vai além, se Ele já está totalmente disponível para você e para mim? Ele já está disponível para nós. Nós precisamos desejar ir além. Claro que é uma melodia bonita, eu gosto muito dessa canção. Eu estou dizendo o seguinte: não fique nessa ideia passiva assim: me leva, Espírito Santo, me leva. Não, você se rende a Ele. Você sabe que o Espírito Santo é educado, Ele não faz aquilo que você não quer. Ele não vai pegar você pelo braço forçado e falar: você vai ser usado por mim. Não, Ele está procurando você se render. Você pode passar a sua vidinha, no final da sua vidinha lá, nós vamos poder falar no caixão: olha, ele construiu 2 casinhas aí, tem até um carrinho aí. Se ele se formou, trabalhou até na Volvo ou na Bosch. Grande coisa. Coisa mais poderosa é ser alguém que foi usado pelo Espírito Santo, amém? Isso é poderoso. Isso é algo poderoso. Você muitas vezes se sente satisfeito porque você vê tantas coisas que a graça de Deus disponibilizou, mas que você prova tão pouco. Você estuda sobre a nova aliança, você vê sobre a graça de Deus, você vê tudo que Deus providenciou, você vê algumas coisas: poxa, agora eu tenho direito à paz que excede todo entendimento. Puxa vida, cadê essa paz? Cadê essa paz? Puxa, agora eu posso viver sem culpa e condenação. Puxa, cadê? Estou cheio de culpa e condenação. Ou muitas vezes você se sente assim insatisfeito quando você se depara com uma impotência diante dos problemas. Uma impotência. Irmãos, eu confesso, eu fiquei alegre por uma parte muito importante, quando o Jean, de 29 anos, lá no Erasto, pôde fazer oração de confissão, confessou Jesus. Ali depois ele praticamente foi sedado e depois de 2, 3 dias faleceu. Mas eu confesso uma tristeza tão grande, falar assim: Deus, por que eu não pude levantar ele daquela cama? Aquilo
provocou a minha fé, aquilo tem provocado a minha fé, aquela imagem, um jovem de 29 anos, eu, um filho de Deus, que tem o Espírito Santo. Eu falei, puxa vida, por que eu não pude levantar esse homem? Eu não quero ser alguém só que, faz o serviço social no hospital. Puxa, não é fácil mesmo. Puxa, fica firme, pode contar comigo, eu vou lá no velório. Isso é muito bom, mas eu tenho o desejo de ir além. Amém? É uma insatisfação. Quando eu vi uma criança lá que deve ter aproximadamente 9, 10 anos, com a cabecinha toda raspada, você também tem que ter esse desejo. Amém? É justamente nesse momento que nós começamos a ficar insatisfeitos, queremos provar mais de Deus, mais daquilo que Deus diz sobre nós, mais do que Deus diz que pode fazer através de nós. É que nós estamos num lugar muito bom, nós estamos no lugar certo. A Bíblia diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. É nesse momento que é um momento oportuno de Deus para as nossas vidas. Quando você está com aquela insatisfação que você deveria estar, eu quero ir além, eu quero ter mais, quero ser mais usado por Deus, eu quero provar mais de Deus, eu quero manifestar mais da grandeza de Deus. Eu quero mais, é quando uma comunidade como a nossa fala assim: eu quero mais, eu quero provar mais, nós queremos provar mais. É quando uma amiga igreja fala: nós queremos provar mais do Senhor, mais e mais do Senhor. Isso é algo muito importante, sabe? Nós escolhemos o quanto vamos provar do Senhor. Nós escolhemos o quanto vamos provar do Senhor. Esse é um fato muito determinante, muito importante, né? Agora, nesses momentos de crise, é que nós podemos provar mais do Senhor. E nós encontramos os discípulos de Jesus, eles também se encontravam assim, quando Jesus disse que iria para o Pai. Fique imaginando os vários sentimentos que brotaram no coração daqueles homens, quando de repente você está ali com Jesus, você viu as coisas que Ele fez, eles viram os momentos que eles passaram de dificuldade, como estar ali no meio de uma tempestade. Eles viram que eles eram impotentes por si só para resolver aquela situação, mas Jesus estava lá e resolveu. Eles viram tantas situações que eles passaram, multiplicações, milagres que não daria para escrever os milagres que eles viram. De repente eles estão nesse momento top. De repente Jesus fala que vai para o Pai. Imagine a crise que deu no coração deles. Imagine a crise. Agora foi neste momento, que Jesus deu uma resposta para eles. E essa resposta é muito importante. Jesus ali não ofereceu um novo curso, Jesus não indicou um novo tratamento, Jesus não indicou um novo coaching. Jesus, o que Jesus prometeu para eles? Jesus prometeu o Espírito Santo. Nesse momento aqui, Jesus prometeu o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho convicção no meu coração, nesse momento que nós estamos como igreja, que é crucial, é um momento crucial que nós temos. Nós estamos numa oportunidade muito importante. É um tempo de nós mergulharmos no relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, quando Paulo ali, no final do segundo livro que ele escreveu, a igreja em Corinto, ele fala ali, nós já falamos sobre isso, ele fala sobre que aquela igreja precisava do amor do Pai, da graça de Jesus, mas precisava da comunhão com o Espírito Santo. E nós vamos mergulhar nos próximos dias e meses profundamente em estudar e experimentar sobre o Espírito Santo, porque certamente sem o Espírito Santo nós não provamos o amor do Pai. Nós podemos saber sobre o amor do Pai. Sem o Espírito Santo nós podemos saber sobre a graça do nosso Senhor Jesus, mas não vamos provar da graça. É com a comunhão,
é com a parceria com o Espírito Santo que nós vamos provar profundamente do amor do Pai, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, no momento que eles estavam mais ali apreensivos com a sua vida, o que Jesus Cristo ofereceu para eles foi o que? Eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha que coisa muito importante. Eu vou enviar o Espírito Santo. Em João 14, 25: digo essas coisas agora, enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas essas coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Então, aprender sobre o Espírito Santo e desfrutar da comunhão íntima com ele é tudo que precisamos. Diga, é tudo. E aqui nessa manhã vamos observar alguns princípios dessa comunhão com o Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que observar: o Espírito Santo é uma pessoa, e por isso ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Quando Jesus se referia ao Espírito Santo, ele sempre usava um pronome pessoal. Ele chamava o Espírito Santo de Ele. Ele nunca se referia ao Espírito Santo como isso ou isto, ou como um sentimento apenas, ou como uma força apenas. Mas Jesus, ele falava sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Isso é algo muito poderoso. Muitas vezes nós imaginamos que o Espírito Santo é apenas uma força, apenas um sentimento, mas o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Isso é algo poderoso. Outra coisa interessante sobre o Espírito Santo, que nós temos, especialmente ali no livro de Atos, nós temos muitas coisas que mostram experiências com o Espírito Santo, mas na verdade a doutrina sobre o Espírito Santo foi o próprio Jesus que deu a base sobre ela. Em João, no capítulo 14, Jesus falou claramente sobre o Espírito Santo, nos dando a base doutrinária sobre o Espírito Santo. Amém? Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, aqui ele está falando de uma pessoa, ele não está falando, vou te enviar uma força, vou te enviar um fogo. Não, isso fala das manifestações de uma pessoa, mas a pessoa em si aqui, o Espírito Santo é sempre apresentado como uma pessoa. Ele se referia como uma pessoa e não como uma entidade invisível, intangível, misteriosa e desconhecida. Por isso falo que isso nos fala uma coisa muito importante. Nós podemos, como o Espírito Santo é uma pessoa, nós podemos ter um relacionamento profundo com ele. Profundo, um relacionamento, amém? Como uma pessoa, o Espírito Santo possui atributos pessoais, assim como nós temos, amém? O Espírito Santo tem algumas características da sua personalidade que nós temos também. A diferença é que ele não foi contaminado pelo pecado, que é o Espírito Santo, amém? Nós podemos ver aqui que o Espírito sente, que ele dá alegria. O Espírito Santo ele é amor, então ele ama. Ele tem a capacidade de amar e de receber amor, amém? De amar e de receber amor também. É tão interessante que a Bíblia diz que ele se entristece. Você se entristece? O Espírito Santo se entristece. Eu fico pensando assim, como o Espírito Santo se sente? E o Espírito Santo aqui, ele é bem parecido com as mulheres, ele é mais sentimental, ele é o mais sentimental da Trindade. É interessante que as mulheres têm mais facilidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Agora, por exemplo, o Espírito Santo se entristece. Será que você já disse alguma vez: puxa, eu estou me sentindo sozinho? Eu estou me sentindo sozinho. Agora vamos aqui se colocar no lugar do Espírito Santo. Você lá dizendo: eu estou me sentindo sozinho. E o Espírito Santo assim de braços cruzados: estou aqui. Eu estava meditando sobre isso, né? Por que nós nos sentimos sozinhos, mesmo tendo o Espírito Santo? Porque não está muito claro para nós
que o Espírito Santo é uma pessoa que mora em nós e que quer se relacionar conosco. Então, se nós temos o Espírito Santo, se ele mora em nós, como nós podemos dizer que nós estamos sozinhos? Em que momento você está sozinho? Nenhum momento. Na verdade é que nós é que temos ignorado a pessoa do Espírito Santo. Eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Fala para o teu vizinho, você nunca está sozinho. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem o quê? Ciúmes. Ciúmes de nós. Tem mulher que fica brava, né? Eu não acho que você tem ciúme de mim. Eu não estou vendo que você tem ciúme de mim. Porque tem mulher que quer ver até que o marido tem ciúme, né? Você não tem ciúme de mim? Ou seja, mas eu garanto para você, o Espírito Santo tem ciúme de você. Tem ciúme de você. Olha como você é uma pessoa importante. O Espírito Santo, que é Deus, ele não é menos Deus que Jesus, menos Deus que o Pai. Ele é muito humilde, né? Porque ele se alegra em glorificar o Filho. Olha que coisa poderosa, olha que espírito é esse. Ele é muito humilde, porque ele se alegra em glorificar o Jesus. O trabalho dele todo é glorificar Jesus, mas ele é Deus. E é interessante, irmãos, que em João 14,16, que nós lemos um versículo, lemos uma série de coisas que ele faz, como qualquer pessoa pode fazer. Ele ajudador, e nós muitas vezes estamos precisando de uma ajuda, todo dia, eu estou precisando de ajuda todo dia, mas quantos de nós, quando precisamos de uma ajuda, lembramos que nós temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós? Quem foi que inspirou todos os escritores da Bíblia? O Espírito Santo. Você fica pensando, nossa, eu queria tanto encontrar com aquele irmão para ele poder me explicar esse versículo. É ou não é? Puxa, se aquele irmão daquele livro, aquele pregador da internet pudesse falar comigo hoje 5 minutos. Às vezes você vai viajar vários quilômetros para você poder aprender com alguém. Isso é muito bom. O Espírito Santo usa pessoas. Mas agora você sabendo que o Espírito Santo inspirou todos os autores da Bíblia, ele mora dentro de você. E Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Você já pegou a sua Bíblia verdadeiramente e falou, Espírito Santo, eu quero aprender esse versículo. Ou você está ignorando o professor Espírito Santo? É uma coisa séria, né? E você crê mesmo, não é uma brincadeira, faz de conta que ele está aqui. Ou você só acredita quando passa um vento. Então coloca o ventilador, pô. Mas você parar assim e falar, Espírito Santo, me ensina esse texto aqui. Me ensina esse texto. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Imagine você tendo a aula diária, todos os momentos, com o Mestre Espírito Santo. Eu acho tão interessante, irmãos. Isso é uma coisa muito poderosa. Você podendo ter a companhia dele para ser o seu consolador diário. Diário. Felizmente, a gente gosta de focar naquilo que a gente não tem, desvaloriza aquilo que a gente tem. É ou não é? Você tem o Espírito Santo, ele é o seu ajudador, ele é o seu encorajador. Por exemplo, você tem que ir numa consulta, você tem que enfrentar uma situação que você precisa de uma coragem que você naturalmente não tem. Você já pediu o Espírito Santo, você é o meu encorajador, vamos juntos nessa, vamos juntos nessa. Ou nós fugimos, ou nós chamamos outra pessoa, mas nós normalmente ignoramos o Espírito Santo como nosso encorajador. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar as coisas. Já fez o Enem com o Espírito Santo? A nota é melhor. Já fez o Enem com o Espírito Santo? O Espírito Santo me lembra daquele assunto. Meu Deus, estava aqui, sumiu. O Espírito Santo me lembra. Isso é algo muito poderoso.
Agora, para isso é necessário começar a desenvolver um relacionamento de intimidade, conhecer o Espírito Santo. Para conhecer alguém é necessário então desenvolver um relacionamento mais profundo. Amém? Jesus conhecia bem o Espírito Santo há muito tempo. Ou seja, não teve nem começo, não tem data que a amizade deles começou. Por isso Jesus, enquanto homem, sempre se utilizou do Espírito Santo, numa parceria profunda para desenvolver a sua missão aqui na terra. Amém? E nós temos aproveitado essa parceria, esse relacionamento. Espírito Santo, me encoraja, hoje eu vou enfrentar esse desafio. Eu vou, Senhor, eu vou fazer aquele teste no Detran. Eu vou naquele Detran e os postes que se cuidem. É ou não é? Por exemplo, quantas coisas você fala, não, eu tenho trauma, eu tenho medo, só de pensar no volante, só de pensar num carro, eu não consigo. Muda essa fala e fala, encorajador, Espírito Santo. Pega a coisa que você está tentando fazer há anos e não consegue fazer, chama o Espírito Santo para uma parceria. Ele não vai pegar, vai dizer para você, pode deixar que eu vou lá na autoescola, vou sozinho. Não, você vai ter que ir lá. Irmãos, uma coisa que eu gosto de fazer é as coisas que tentavam me limitar por um certo trauma, um certo medo que tomou meu coração. Quando eu tive o AVC, eu gosto de encarar essas situações, mas eu tenho que encarar com o Espírito Santo. Lugares, que você fala, eu não consigo entrar nessa casa, eu não consigo ir nesse lugar, porque isso aqui me lembra isso, aquilo lá me lembra aquele outro. Fala assim, Espírito Santo, tu és meu encorajador, vamos juntos lá naquele lugar. Vamos juntos naquele lugar. Expulsar um demônio. Você já expulsou um demônio? De quem, Cleber? Coloca a mão na sua cabeça. Começa por aí. Esse dia apareceu uma foto minha aqui no culto, assim, eu estava com as duas mãos em cima da cabeça. Eu falei, colocaram na internet, vai parecer que eu estava fazendo a autolibertação. Tem gente que tem medo dos demônios. Então fala, encorajador, vamos juntos. Vamos juntos. Você vai achar que está com tudo quando você falar, sai em nome de Jesus. Você sabe quando você fala em nome de Jesus, você está ativando a participação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem o compromisso de cumprir o que Jesus, e honrar o nome de Jesus. Então quando você fala em nome de Jesus, você está chamando o Espírito Santo. Aí você vai abalar, vai dar tudo certo, os demônios vão embora, e você não esqueça que não era você propriamente dito que ele estava vendo. É como se você fosse para uma briga e chamasse alguém para a briga, algum amigo teu muito forte, ainda armado, atrás assim, a pessoa sai correndo, você fala, nossa, o cara ficou com medo de mim. Mas é o que? É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo, isso é muito importante. Sabendo da importância do Espírito Santo, a primeira coisa que Jesus fez, a primeira coisa que ele fez foi derramar o Espírito Santo por dentro e por fora. Ou seja, nós temos uma experiência do Espírito Santo como morada e do revestimento do Espírito Santo, ao ponto de Jesus falar, vocês não vão para lugar nenhum enquanto vocês não se revestirem do Espírito Santo. Amém? Depois que eles se revestiram também, vocês não vão deixar de ir em lugar nenhum, porque vocês agora estão revestidos do Espírito Santo. Tem gente que fala, porque não sei o que, na África tem muita bruxaria, não sei o que, e tem gente que gosta de valorizar o capeta, porque tinha um irmão há muitos anos atrás, ele falou, eu entendo tudo do capeta, porque eu fui da macumba, porque não sei o que, funciona assim, tem que ir à meia-noite, não sei o que. Eu falei, para. Eu falei, para. Nós temos que entender tudo é do poder de Deus. Não tem que estudar sobre macumba, tem que entender do poder de Deus. Se for macumba, feitiçaria, que for não importa, importa eu entender, que sem o Espírito Santo eu não devo a lugar nenhum. Com o Espírito Santo eu posso ir em todos os lugares. Eu posso ir em todos os lugares. Isso é algo muito importante. Amém?
E aí é interessante, irmãos, como essa parceria, o Espírito Santo passa a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas decisões. É o nosso amigo, é o nosso conselheiro. Você sabe, o Novo Testamento, ele não é um livro de regras. Você não sabe muitas coisas como você deve fazer, e você não vai encontrar nem na Bíblia. Ele não tem coisas específicas sobre a sua vida. Ele não tem sobre curso, ele não tem sobre localidade que você deve morar, ele não fala lá e o seu dom é esse. Não tem, você não vai achar na Bíblia. Por quê? Porque Deus nos oferece uma pessoa, o Espírito Santo. E nós temos que aprender a ouvir a sua voz, desenvolver esse relacionamento. Tem pessoas aqui que ouvem mais a voz do Espírito Santo. E não pensem numa coisa audível, normalmente não é, mas é algo interior. São impressões que nós temos no nosso interior. Mas tem pessoas que aprenderam a valorizar as percepções que o Espírito Santo dá. E quanto mais você valoriza, porque se você não valoriza, você está apagando o Espírito. Ou seja, está apagado aqui o Espírito. Para mim você não existe. Se você pudesse fazer uma contabilidade rápida no seu dia a dia, o quanto você tem tornado o Espírito Santo participante, de 1 a 10. Está cheio de dúvidas, cheio de insegurança, cheio de preocupação. Por quê? Porque não estamos aprendendo a desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Olha que interessante, né? Em Atos, no capítulo 15, versículo 28, quando eles estavam tomando uma decisão muito importante do que deveria ser trazido da lei para que os gentios viessem a praticar, o texto diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa interessante, eles estavam alinhados, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É interessante, irmãos, que quando você vai desenvolvendo um relacionamento com o seu cônjuge, por exemplo, com uma pessoa, você já conhece o coração daquela pessoa, né? Até as decisões ficam mais fáceis de ser tomadas. Por quê? Porque já estão alinhados. Quando um time numa empresa, né, já tem um alinhamento ali entre a equipe, as coisas já funcionam melhor, as coisas são mais sincronizadas. Olha que coisa poderosa, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, nós estamos em harmonia, nós estamos em unidade. Isso é algo muito poderoso. Quando você está em unidade com o Espírito Santo, algo poderoso começa a acontecer. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento, amém? Com o Espírito Santo. Agora existe aqui algo muito importante. Quando Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu pai, que está em secreto, e seu pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Olha que coisa interessante. O que Jesus quis dizer aqui? Entra no teu quarto. O que representa o quarto, irmãos? Representa um lugar de intimidade. Dificilmente alguém vai na sua casa e visita seu quarto. A sala é o lugar público da casa, o quarto é o lugar de intimidade. Eu nem gosto de dormir num quarto de um casal, a não ser que lá tenha ar condicionado. Ou seja, é um lugar de intimidade, né? Normalmente está fechado. Por quê, irmãos? Porque lá é o lugar de compartilhar o coração. Intimidade não fala só de relacionamento sexual, mas fala de intimidade profunda, de todo o nosso ser. Amém? Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Qual é esse princípio? Nós estamos aprendendo o princípio do quarto. Se você quer desenvolver intimidade com o Espírito Santo, você tem que aprender o princípio do quarto. E o princípio do quarto é esse, ou seja, nós vamos nos retirar da sala, nós vamos nos retirar das distrações, nós vamos nos retirar de tudo, porque nós queremos agora ter um momento de intimidade. Imagine que você vai ter um momento de intimidade com o seu cônjuge, você deixa a porta aberta, não tem problema, nós estamos aqui, mas está tudo certo. Não, é um momento só seu e do seu cônjuge.
Da mesma forma, isso aqui nos ensina esse princípio. Não é um lugar em si, no sentido que você só pode fazer no quarto, que você só pode orar no quarto. Mas o quarto aqui nos ensina de um lugar onde eu me retiro completamente para ter um momento de profundidade com o Espírito Santo. É aquele momento que eu estou atento, é a minha atenção total, é o meu foco total para ter essa intimidade. Imagine você vai ter intimidade com o seu cônjuge e você fica no celular lá só um pouquinho. Já chego aí. Seu cônjuge esperando do lado. Só um minutinho aqui, tem que responder 3 clientes, 3 WhatsApp. Porra, você pega aquele celular. Psh. Fala, Deus. Não é. Mas é sério isso. Você quer desenvolver intimidade com o Espírito Santo? Você tem que aprender o princípio do quarto. Qual é o lugar e o momento que você vai disponibilizar para ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo? Isso é muito importante. Amém? Isso é fundamental. O quarto, é um lugar privado. Privado. Não entra mais ninguém. Tem que ser um momento que não vai entrar o nosso celular, não vai entrar outra pessoa, não vai entrar nada mais. É você e o Espírito Santo. Para desenvolver uma intimidade profunda. Não existe como desenvolver uma intimidade profunda se eu não usar o princípio do quarto. Amém? Então nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Simbolicamente, Jesus estava dizendo: assim como o marido e a esposa entram no seu quarto para ter um momento de intimidade, fecham a porta para poder desnudar seus corações e suas almas um com o outro em intimidade. Você também deve ter um relacionamento com o Espírito Santo, onde tenha somente Ele e você e mais ninguém. Amém? Então o conceito de quarto é apenas usado para transmitir a ideia de um lugar separado, isolado e solitário. Jesus estava falando da atitude, não do lugar especificamente, mas da atitude. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Amém? Você pode escolher ali se vai ser lá no ático da sua casa, se vai ser lá num quarto dos fundos, se você vai lá para o carro, se você tem que ver. Mas é muito importante isso. Eu quero falar aqui, quem tem ouvidos ouça, preste atenção aqui em mim. O Espírito Santo está nos chamando para o quarto. Ele já está lá. Isso vai ser, vou usar a linguagem coach, um destravar poderoso na minha e na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça. Ele já nos deu algumas chaves. Essa é a chave que falta para um grande mover. Preste bem atenção. Preste bem atenção no chamado de Deus. Ele quer compartilhar o coração dele conosco. Ele quer nos ensinar coisas que jamais nós aprenderíamos com ninguém. Ele quer encorajar o nosso coração para nós vencermos coisas que já faz tempo que estão nos sufocando. Ele quer te ensinar coisas que você não sabe. Você não sabe orar, você não sabe muitas vezes como andar em fé. Ele está pronto, Ele já está lá no quarto, Ele já está te esperando, Ele está te chamando hoje. Venha para a intimidade comigo. Agora, outro princípio importante que você e eu temos que lembrar aqui para desenvolver intimidade com qualquer pessoa. Se eu não gasto tempo, as pessoas que eu mais conheço aqui são as pessoas que eu gastei mais tempo. As pessoas que eu menos conheço, não é questão de tempo, de relacionamento, simplesmente, nós
nos conhecemos há 10 anos. Isso não quer dizer muita coisa, mas é o tempo de investimento. O Anderson conhece mais o Leandro do que eu. Por quê? Porque eles investem tempo. Poderia conhecer mais. É ou não é? Nós temos que investir tempo. Esse princípio da cama deve ser a nossa prioridade máxima. Diga, prioridade máxima. É interessante, irmãos, que nós aprendemos com Jesus que para Jesus a sua prioridade máxima era ter intimidade com o Espírito Santo e com o Pai, ao ponto de que Jesus acordava bem cedo para orar. Diga, bem cedo para orar. Por que Jesus acordava cedo? Não é porque cedo tem a fila é menor, como muitos costumam dizer. A oração de madrugada é melhor porque a fila é menor, porque lá na China as coisas estão funcionando. Então a fila não é menor. Jesus está falando ali do que? De uma prioridade máxima. Ou seja, mexa o que tiver que mexer na sua agenda, mas tenha essa intimidade com o Espírito Santo. Mude o que tiver que mudar, mas isso tem que entrar na sua agenda. E Jesus sabia que para que ele pudesse ter essa intimidade, cumprir bem o seu dia, ele precisava fazer isso bem cedo. Bem cedo. Então organize. Eu não estou dizendo que tem que ser de madrugada, mas talvez para você é o final da noite lá, e você consegue, a criançada foi tudo dormir, você consegue ali tirar um tempo ali mais profundo. É um momento que você consegue, que você percebe e que você organiza. Você vai perceber que deste momento de quarto, onde você se fecha exclusivamente com o Espírito Santo, vai afetar todo o seu relacionamento com Ele no dia a dia, em todos os momentos. Então isso é algo muito importante. Amém? Eu não sei quem falou essa frase, mas na administração e nos cursos é muito usada essa frase. Nós não gostamos muito dessa frase muitas vezes, mas ela é uma verdade. Quem é bom em desculpa não é bom em nada mais. E sabe uma coisa que eu percebo? Tem gente que acha que a sua vida é sempre mais difícil. Ah, Cleves, para mim orar é muito difícil. Para Jesus era fácil, ele não tinha nada o que fazer de dia. Então você acha que o seu trabalho é mais difícil? Que eu trabalho no braçal. E aí o outro fala, porque eu trabalho com a cabeça. Você não sabe quanto cansa trabalhar com a cabeça. É ou não é? Eu tenho tantas coisas para fazer. Eu estou fazendo pós-graduação, hipergraduação, mega graduação, e está perdendo o Mestre Espírito Santo. Tem gente que é tão simples e é tão próspero financeiramente, não tem mega graduação de nada, ele só tem uma sabedoria. Tem gente que tem muito diploma e não tem nada de sabedoria. E nós temos o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, me dá uma ideia aí. Já pediu uma ideia para o Espírito Santo? Tem gente que tem ideia que vale bilhões. Será que o Espírito Santo tem alguma ideia de alguma boa criação? Alguma boa invenção, um bom negócio, alguma coisa boa que a gente possa fazer? Mas a gente precisa gastar tempo, irmãos, para desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Então faz o seguinte: se você entende que esse relacionamento é importante, você vai pegar a tua agenda e vai cortar o que for necessário. Você vai cortar o que for necessário. Vai deixar de atender um cliente. Opa, eu vou ganhar um pouco menos no primeiro momento, mas certamente vou ganhar muito mais, porque ninguém perde ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Observe que as pessoas hoje que cuidam tanto do corpo, e você pode cuidar o que for, uma hora você vai embora. Não estou dizendo que não é para cuidar. Faça uma observação aqui. Lembrei.
Espírito Santo queria falar isso mesmo. Eu achei muito, me intrigou muito, na nossa amiga igreja lá, uma comunicação sobre alimentação. Irmãos, cuidar da alimentação é muito importante, tá? Os crentes estão com uma ideia de alimentação muito errada. Crente só come. Cuidado com essa mentalidade. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo tem domínio próprio. O Spurgeon, ele gostava de fumar um charuto. Vai te escandalizar, né? Depois você estuda sobre Spurgeon. Aí, se você quiser fumar charuto como Spurgeon, também seja o homem de Deus que ele foi. Aí está combinado, você pode até fumar aqui no culto. Leia a vida dele. Um dia o irmão falou: porque o Spurgeon fumava charuto. Eu falei: tudo bem. Quando você for que nem o Spurgeon, você fuma charuto aqui, sem problemas. Tem gente que só quer pegar o lado. Essa semana lá o Warren falou: eu já descobri que quem quer ser carnal é carnal sempre, porque ele pega o que você ensina para transformar em obra da carne. E aí um outro homem de Deus, esqueci o nome, foi confrontar ele por causa do charuto. Aí Spurgeon bateu na barriga dele e falou: quando você resolver a tua barriga, você volta a confrontar meu charuto. Então a alimentação é importante. Nós deveríamos gerar uma cultura de uma alimentação saudável entre nós e nos estimular uns aos outros a uma boa alimentação. Não vamos ficar maníaco, mas precisamos melhorar, amém? E fazer aquilo que nós podemos. Certamente Deus não vai falhar na parte dele, amém? Então uma boa alimentação deve ser estimulada no nosso meio. Isso é algo muito importante. Eu quero terminar aqui, irmãos, nesta manhã falando para você o seguinte: eu creio que Jesus tinha uma força, tanto física quanto emocional, para enfrentar os problemas. Porque, irmãos, eu enfrentei uma viagem agora, e aí ali perto de Registro é muito quente, muito quente. E aí parou ali o carro, deu condicionamento, estava sem ar-condicionado. Não, o carro parou, desculpe, deu um condicionamento. Rapaz, tanto na ida quanto na volta. Na volta deu um condicionamento de várias horas. O Espírito Santo me deu um livramento. Por quê? Eu estava 10 minutos, eu já estava suando. Eu ia largar o carro lá, era do Alexandre, da Beth, depois tinha que dar para eles outro, mas eu ia largar. Aí um homem na minha frente, ele não tinha retorno ali, tinha a grama ali, o buraco, né? E ele é nativo ali, ele sabia que aquele buraco não era grande. Ele passou por aquilo ali e voltou para Registro. Eu falei: eu vou passar também. Se ele passou, eu vou passar também, porque não tem como ficar aqui. Porque eu escutei uma mulher falando: foi um produto químico, vai demorar umas 12 horas para liberar a pista. Irmão, certamente 12 horas naquele lugar, você estaria aqui com o meu caixão aqui agora, já fazendo velório. Estava muito quente, muito quente. Era, puxa, legal ele foi lá no curso, né? Ele tentou. Aí quando eu voltei, como eu estava com o Waze, vamos colocar o Waze como Espírito Santo aqui, né? O ajudador. Eu ia voltar para ir para o Graal ali, ser assaltado. O Graal é caro, né? Mas assaltado com ar-condicionado vale a pena, no calor. O Waze deu outro caminho. Eu olhei aqui, eu falei: eu vou confiar no Paracletos, no ajudador, vou confiar. Eu não conhecia, eu tive que confiar. Você tem que confiar nas direções do Espírito, mesmo que não tenha muita lógica. Irmão, pensa numa estradinha boa, deu uns 50 km a mais, mas depois eu tirei até uma foto para a Fabiola, a estrada estava livre para mim, assim. Só estava eu na 116 ali, e uns pingadinhos que foi descobrindo o Paracletos também atrás e foi vindo. E eu cheguei em casa ali. Quando eu cheguei em casa, a Fabiola foi olhar lá, ainda eles estavam lá. Já tinha 70 quilômetros de condicionamento. 70 quilômetros. Agora é interessante, irmãos, imagine o sol escaldante que Jesus andava. Rapaz, os problemas que ele tinha que enfrentar. E Jesus tinha o quê? Ele tinha uma força duradoura. Diga, uma força duradoura.
Irmãos, quem era a força duradoura que fazia Jesus conseguir resistir todas essas coisas? Espírito Santo. Espírito Santo. Você pode ser um jovem top, um idoso top, com espírito de jovem, corpo de jovem. Eu vou falar que eu presenciei uma coisa, eu estava observando a perna do Iron. Além dele se cuidar naturalmente, ele não é bobo, tá? Não pensa assim, aí que entra aquela ideia, né? O Espírito Santo está cuidando da minha saúde. O Espírito Santo ele está cuidando do que ele vai falar para você. Para um pouquinho com a gordura, para um pouco com o carboidrato, para um pouco com isso, vai andar. Mas eu estava olhando, ele tem perna de jovem. Aí o Daniel, que traduz, ele é muito íntimo dele, falou: ele tem corpo de jovem. Se você olha o nosso irmão Prince na internet, ele não parece um jovenzinho, mas ele não é jovem. Ele parece um jovenzinho, mas ele não é jovem. Mas ele crê que é jovem, ele crê na força do Espírito Santo. Experimenta. Começa o seu dia resolvendo seus problemas, porque você é muito ocupado. E você não tem tempo para o quarto. E você vai ver como você vai terminar aquele dia. Arrebentado. Agora começa a ter tempo para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, Tu és a minha força, Tu és a minha sabedoria. O Senhor vai adiante de mim nesse dia. E aí você já começa ali, derrama suas lutas, suas dificuldades, já chora com ele já chora com você, e dá tudo certo. Veja como vai terminar o seu dia. Experimenta como vai terminar o seu dia. Jesus não era bobo, ele sabia que tinha tanta coisa para fazer e tinha tanto desafio para viver, que ele sabia que seria impossível sem comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Agora Paulo também. Paulo tinha uma força muito... Você imagine você estar numa cadeia, você sendo o principal alvo do Império Romano, e você preocupado em escrever cartinha para os irmãos, e ainda consolando os irmãos. Que força sobrenatural! Que força sobrenatural! Que coisa que não é natural. Estou falando, que força sobrenatural! Você está passando por um momento de muita tribulação. Você precisa dessa força sobrenatural, ela está disponível. Nessa manhã o Espírito Santo fala: entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Pastor, tem uma tentação no colégio. Tem uma tentação lá. Entra no teu quarto antes que você entre no quarto dele. É verdade. Cuidado para não entrar no quarto errado. Oh, meu Jesus. Minha esposa fica com tanta vergonha de mim depois disso. Ela fica aí falando. Mas é verdade ou não é? Não adianta você tentar vencer sozinho. Entra no quarto certo antes que você entre no errado. Entre no quarto errado. Paulo tinha muitos problemas. Foi um homem que mais falou de liberdade e que mais passou tempo preso. E nós falamos de liberdade, estamos constantemente presos. Filipenses 1,19 diz: nossos irmãos do louvor pode vir. Porque sei que à medida que vocês oram por mim, e o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo é chamado o Espírito de Jesus Cristo, me ajuda, tudo isso vai resultar em minha libertação. Olha que coisa. Na medida que vocês oram por mim e o Espírito Santo me ajuda, isso vai resultar para mim em libertação. Tem outras versões que falam em provisão do Espírito. Em vez de ser me ajuda, fala como provisão do Espírito. Sabe o que significa isso? Sabe que no original o que quer dizer? Presta bem atenção aqui agora, é muito importante.
Eu tenho essa percepção que nós estamos num ponto bom. Deixa eu falar para você o ponto bom. É o ponto quando você chega no fim das suas forças próprias. É o melhor ponto. Claro, você está perto de se matar, ou de experimentar o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que significa isso? É Paulo dizendo: mesmo que eu esteja no fim das minhas forças próprias, eu sei que o Espírito Santo me ajuda, está providenciando a minha libertação. Amém? O Espírito Santo é aquele que nos dá essa força duradoura, quando nós nos rendemos completamente a Ele, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu já contei para vocês, tem gente que acha que tem que fazer tipo de teologia com Deus. Com Deus você tem que abrir o coração. Eu abri o coração e falei: Jesus, Espírito Santo, não me deixa ficar deficiente. E chorei para o Espírito Santo: não me deixa ficar deficiente. E Ele veio com a sua força duradoura para me ajudar. Sabe quando você não tem força, quando você não tem mais recursos, quando você não tem mais energia natural, quando você não tem mais estratégia humana, quando você não tem mais amigo, quando você não tem mais condições naturais, mas você tem gente orando por você e você conta com a ajuda do Espírito Santo. É nessa hora que o Espírito Santo vem com força para te ajudar. Ele vem com graça, Ele vem com força, Ele vem com o socorro, Ele vem com aquilo que você precisa e jamais teria sem Ele. Ele é o Espírito Consolador. Amém? Ele é o Espírito Consolador. Esse versículo poderia ser traduzido assim: estou certo de que esta situação finalmente sofrerá uma reviravolta. O Espírito Santo só está esperando você se ajoelhar no quarto e falar, e se dobrar para Ele e dizer: eu não aguento mais. Eu preciso de um socorro nessa área. Eu preciso da tua ajuda nessa área. Mas você não vai terminar com alguém sem esperança. Ao levantar, você vai estar confiante que você tem o socorro e os recursos necessários para aquilo que você precisa. Porque Ele está vindo em seu favor, está trazendo toda a providência. A graça de Cristo vai se manifestar, o favor imerecido de Deus vai se manifestar, e você vai ver a sua libertação na área que você tanto precisa. Mas para isso o Espírito Santo diz nessa manhã: abre a porta do teu quarto, que eu já estou lá te esperando. Eu já estou te esperando. E não estou esperando de hoje, eu estou esperando há muito tempo. Abre a porta do teu coração. Para de achar que você é fortão, que você consegue, que você é o máximo sozinho. Amém. Agradeça a Deus pelas pessoas que te deixaram, porque muitas foi o próprio Deus que disse para te deixar, porque Ele quer ter um particular contigo, porque Ele quer ser o teu socorro, porque Ele quer ser o seu suprimento. E você ficava só olhando para a pessoa enquanto você esquecia dele, mas Ele não esqueceu de você. Se coloque de pé aqui nessa manhã.